Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias, quando a gente pode conversar sobre temas que são relevantes e podem nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que nem sempre é muito conhecido, mas ele, na verdade, é muito comum. Porque, vejam só, o fim de um relacionamento entre adultos é um processo natural, mas, infelizmente, em muitos casos, o fim do casamento se torna o início de uma guerra, onde a principal arma, né, dessa guerra fica sendo o próprio filho ou a própria filha. Você já ouviu falar em alienação parental? Pois é uma forma de violência emocional que deixa marcas profundas e que, no Brasil, é considerado crime por lei. Para entender esse tema tão complexo e delicado, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o José Rodolfo Bucher, ele que é escritor, é também autor do livro Em Nome do Pai e da Filha. E vocês vão entender um pouco mais a história desse livro ao longo da nossa conversa. José Rodolfo, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo com a gente aqui na Boas Novas, tá bom? Muito obrigado. Vamos começar entendendo e conceituando o que caracteriza legalmente a alienação parental. Eu te pergunto o que caracteriza legalmente, que é para a gente poder fazer a circunscrição mesmo legal dessa história, né? Ok. Bom, a primeira caracterização básica da alienação parental normalmente vem através de falsas acusações da genitora contra o genitor ou do genitor contra a genitora, envolvendo, na maioria das vezes, sempre os filhos, né? Ou as filhas. Então, o princípio básico da caracterização da alienação parental ele vem da maneira a mais avassaladora possível, que é com falsas acusações. Tentando alienar o filho contra o pai ou contra a mãe, no objetivo de criar discórdia, de sentimento de posse, de egoísmo, seja de revanchismo ou do que for. É uma pena, né? Porque muitas vezes, no momento da separação, a gente ou as pessoas não entendem que o que acabou foi o casamento, mas pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe, e essas coisas nunca poderiam ser afetadas, na verdade. Mais importante do que essa sua analogia, filho continua sendo filho. Perfeito. E o casamento pode não dar certo, mas os filhos têm que dar certo. Tem que dar certo. É uma responsabilidade eterna. Eterna. Porque o filho, o qual você é responsável hoje, amanhã ele pode ser responsável por você. E a alienação parental, quando ela é atingida no nível máximo de gravidade, ela causa efeitos devastadores na vida de quem foi alienado. Então, eu tenho por lema, criado por mim, não sei se outras pessoas pensam da mesma forma, mas foi um pensamento meu, que a criança alienada de hoje será o adulto alienado amanhã. Porque qual é a referência paterna ou materna que este adulto vai ter o dia que ele for pai ou o dia que ela for mãe? Né? Tendo ela ou ele tendo sido alienado por um longo período da convivência paterna ou materna. Rodolfo, queria te perguntar uma coisa. Quais são assim, os sinais mais comuns de que uma criança está sendo vítima de alienação? É possível a gente perceber? Olha, é possível quando você começa, por exemplo, o pai tem hora marcada para pegar a filha determinado pelo juiz. 10 horas da manhã do tal dia, o pai tem que estar na porta. Aí a filha é entregue meio-dia. E aí o pai tem que entregar no dia seguinte às 17 horas. Se o pai compensar para 19 horas, ele é denunciado porque não entregou na hora correta. Aí a criança que vem com o pai começa a ter uma vida de muita distração, ou com a mãe, né? Ou com o pai ou com a mãe, começa a ter uma vida de muita distração, de muita alegria, e aí na hora de voltar para o lar,
de origem, do lar onde ela reside, ela prefere ficar mais com o pai ou com a mãe, porque ela se sente mais à vontade pelo ambiente menos nocivo, menos alienador, onde a lavagem cerebral, comumente falando, não é aplicada. Então, essa é a primeira característica. Então, para aqueles pais ou mães que têm seus filhos devolvidos na visita e os filhos resistem de voltar para o seu lar, já é uma característica de algo está acontecendo naquele lar. Alguma coisa está acontecendo de não tão positivo naquele lar. Uhum. Você já deu algumas dicas para a gente aí, né, a criança que é alienada, criança ou adolescente, ele pode vir mais tarde a ser, né, um alienador também, alguma coisa assim. Quais são as principais sequelas emocionais que a alienação parental causa? Olha, eu não sou especialista em psicologia e também, assim, eu tenho a minha experiência com alienação parental é própria. Uhum. Eu creio que seja anulação, uma anulação completa. A pessoa que sofre uma alienação parental, ela se anula, porque ela pega o RGI dela ou a certidão de nascimento dela. Ela vê lá o nome do pai ou vê o nome da mãe e cadê o pai ou cadê a mãe? Cadê os avós? Cadê os tios? Cadê a família do outro lado alienada? Porque uma alienação parental, quando eu digo no nível máximo atingido, ela não atinge só o genitor ou a genitora. Ela atinge os avós, ela atinge os tios, ela atinge os primos. Tudo que tiver envolvimento com a família do lado alienado, acaba, cessa, fica intransponível. Isso no grau máximo. Existem vários níveis de alienações. Tem alienações que começam, e aí o alienador ou a alienadora, quando veem que a situação realmente ficou fora do controle, recuam. Aí o próprio juiz consegue manejar melhor o processo. Né? O que está acontecendo de novo com a alienação parental, e isso está me preocupando muito, é que tramitou na CCJ, né, da Câmara, a revogação da lei. E está indo para o Senado promulgar. E aí depois vai para a sanção da Presidência da República. Se acabarem com a lei da alienação parental, vai haver um colapso no judiciário, porque qual é a base que um juiz vai se ter, que lei ele vai se embasar para poder julgar? Né? Porque muitas teorias, inclusive tem uma bancada do Senado que defende a revogação da lei, que beneficia pedófilo. Gente, pedofilia é crime, tem lei específica. A alienação parental é uma ferramenta utilizada, muitas das vezes, no direito de família. Que pese, o maior peso da alienação parental está, como eu falei inicialmente, nas falsas acusações. E, geralmente, essas falsas acusações, ela vem acompanhada de abuso contra a criança ou contra o adolescente. Então, aí o juiz, por precaução, retira a criança do convívio paterno ou materno. Né? E existe uma outra estatística, que não sou eu quem falo, são os estudos, as próprias mídias sociais, que mais de 80% das alienações parentais, elas são praticadas pelas mães. Né? Os pais também praticam, existem pais alienadores, mas as mães, elas têm muito mais ascendência a serem alienadoras do que os pais. Isso está assustador. Né? Existem vários canais de redes sociais que provam isso, e é muito triste, porque uma mãe ou um pai serem capazes de usar o filho como uma arma de revanche é uma covardia. Aí, queridos, a gente está conversando aqui hoje sobre alienação parental, uma realidade
bem significativa no nosso país. E uma questão onde, muitas vezes, ou, na verdade, na alienação parental, eu vou dizer que sempre isso acontece, um dos cônjuges ele esquece a prioridade, né, que é a criança, e começa a olhar para a prioridade individual e usa essa criança como meio de manipulação para afetar o outro cônjuge. Né? A gente está conversando, então, com José Rodolfo Busch, ele que é escritor, e ele tem um livro que fala sobre essa questão. Eu quero começar aqui. Me diz uma coisa, como reagir numa hora que... Você que vivenciou essa realidade, né? Já estou aqui dando um spoiler, mas como reagir na hora que você percebe que está acontecendo a alienação parental? Bom, essa é uma parte muito delicada. Né? Infelizmente, é a parte que dói mais estou falando por experiência própria. Porque a alienação parental, ela é como se fosse você viver um luto de quem está vivo. Que a partir do momento que a sua filha se aparta da sua vida por completo, você não tem mais acesso, você não tem mais contato, você não vê, você não pode pegá-la, você não pode falar. Você perdeu a convivência, viver um luto de quem está vivo. Então, existe a perda para Deus, que nós vivemos esse luto, mas com o tempo esse luto vira uma saudade, porque você não tem como retomar aquela vida perdida para Deus, e tem esse luto que você perde, teria até como retomar, mas não volta. Então, você tem que ter muito preparo, muita psicologia e, principalmente, muito berço. Uma família estruturada, como eu, graças a Deus, pude ter ao longo da minha vida. Hoje eu não tenho mais o meu pai, já se foi. Minha mãe hoje, ela tem problemas de Alzheimer, ela está, infelizmente, acometida. A minha alienação, o meu processo familiar, que virou uma alienação parental, ele começou em 2002, quer dizer, a gente está falando de 24 anos atrás, exatamente janeiro de 2002, nós estamos em janeiro de 2026, então são 24 anos que começou todo esse processo, durou até 2008, foram 6 anos, assim, de muito... olha, passou de tudo que você possa imaginar, passou pela minha cabeça, tudo, tudo. Mas eu tive muita serenidade, eu tive um pai amigo, um pai que virava para mim, quando me via chorando, me via desesperado. Eu, em 2002, já tinha... Eu sou de 64, eu estava com 38 anos de idade. Ele vê um homem responsável, já trabalhando, querendo se entregar, porque o maior amor da minha vida naquele período era a minha filha. Então, eu perdendo ela, vendo ela indo embora e não conseguindo fazer absolutamente nada para trazer, com acusações bárbaras, umas coisas assim, meus pais envolvidos também dentro dessa sorte de história, porque eu morava com eles. Eu saí da minha casa, quando eu me separei da mãe da minha filha, eu fiquei morando no apartamento, e até quando o juiz me deu guarda provisória, finais de semana, visitações, para poder ter o apoio da minha família, eu fui para dentro da casa dos meus pais me receberam. Minha filha ia me visitar com a companhia dos meus pais. E isso foi muito prejudicial, atingiu a minha família toda. E a minha vida virou um inferno, até que Deus tocou meu coração. O Papai do Céu lá em cima resolveu falar, não. E ele iluminou meu pai. Meu pai me chamou e falou, meu filho, em vez de você extravasar a sua ira ou o seu revanchismo, que não vai te levar a nada, eu vou estar do seu lado nos tribunais, vou estar apoiando você no judiciário, você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, se apega na gente, e todo dia que você estiver querendo se extravasar, senta no meu computador e escreve. Faz um diário, cria um diário. Esse diário, um dia, ele vai servir para alguma coisa. E ele me ajudou
a escrever esse diário. Só que, infelizmente, como esse processo começou em janeiro de 2002, em dezembro de 2002, no final do ano de 2002, meu pai faleceu. E aí eu perdi o rumo, perdi o chão, perdi tudo. E essa minha terapia, que ele me ajudou a fazer, ficou perdida aí no tempo, no espaço. Perdi o computador dele com os arquivos e fiquei sem meu companheirão, que me deu todo esse suporte. Não é fácil. Eu imagino que o seu diário ele vai se transformar no seu livro um pouco mais à frente. Mas antes de chegar no seu livro, eu queria te perguntar o que a lei brasileira, né, você que também está lidando com essa questão legal, o que a lei brasileira prevê como punição para a alienação? Bom, primeiro eu queria me desculpar um pouco do abafo emocional que eu fiz aqui. Nem um pouco. Não tem que pedir desculpa. Peço desculpa a todos que estão ouvindo, porque realmente tocar nesse assunto mexe comigo demais. Eu acho que a tua emoção também mostra para quem está nos assistindo que a alienação parental ela afeta a criança, mas ela afeta também aquele, né, adulto que está sofrendo a alienação. Né? É isso aí, tranquilo. Me conta, o que a lei prevê? Bom, hoje, ao que me consta, como meu processo acabou em 2008, acabou antes da lei, a lei é de 2010. O meu processo findou em 2008. Então, eu fui absolvido de todas as acusações, mas, ao que me consta, a lei prevê a perda da guarda do genitor ou da genitora alienadora, ou pátrio poder, ou matro poder, não sei como é que alguns juízes interpretam isso. Hoje, existem advogados especializados em direito de família, focados em alienação parental, porque o número cresceu absurdamente, virou uma ferramenta covarde aí dos alienadores aí, e alienadoras Brasil e mundo afora, não é só um privilégio do Brasil, não, quer dizer, a alienação parental é praticada no mundo inteiro. Sem dúvida. Então, hoje existem profissionais especializados nessa lei. As punições contra os alienadores são as mais severas, dolorosas, algumas até culminando em prisão. Não que eu saiba, o que eu li, né? Particularmente, eu não conheço ninguém. Enfim, a situação, ela hoje, se o alienador for pego numa falsa acusação que tenha sido grave, como foi a minha, eu hoje talvez tivesse tido a guarda da minha filha. E pode acarretar até em prisão, né? Pode acarretar em prisão. Porque as falsas acusações, no direito penal, ela é considerada como denunciação caluniosa. E denunciação caluniosa, ela é tipificada como crime. Né? O que não é tipificado como crime ainda é alienação parental, que é um modus operandi dentro do direito de família, que, claro, existe uma lei para poder balizar essa covardia, mas agora estão querendo acabar com ela. E aí, como é que fica? O pai ou a mãe alienado. Detalhe, independente de quem seja prejudicado, o epicentro é a criança. O maior prejudicado é a criança. Gente, é um assunto vasto, né? Um assunto muito interessante e que afeta muitas famílias. E, assim, se você está sendo vítima de alienação parental, se a sua criança está sendo vítima de alienação parental, procura justiça, procura apoio jurídico, sim, porque esse assunto precisa ser tratado. Porque, como a gente estava falando aqui, né? E o José Rodolfo estava muito bem colocando aqui para a gente o seu sentimento por ter vivenciado essa questão, a gente sempre precisa ter como foco principal e superior o interesse da criança. Como fazer isso? Primeiro, eu acho que as famílias precisam ter mais Deus no coração. Eu hoje eu consegui construir uma nova família. Eu tenho um filho hoje de 20 anos de idade, que não conhece a irmã.
Então, Deus no coração, acima de tudo. Uhum. As famílias precisam dialogar, precisam sentar e apartar os filhos de suas crises matrimoniais. Eles não são responsáveis pelo fracasso de uma família. Um casamento não pode ser atribuído ao filho ou à filha o seu fracasso. A alienação parental, ela causa efeitos devastadores na vida de todo mundo, e principalmente na das crianças, dos adolescentes, volto a repetir, que podem, no futuro, sofrer consequências sérias, traumáticas, que podem refletir na sua vida adulta. Então, o meu conselho é que as pessoas procurem, quando entenderem que o matrimônio não está dando certo, procurem uma ajuda psicológica, religiosa, com um pai ou uma mãe que tenham uma cabeça centrada, um casamento estruturado, que tenham suas famílias estruturadas, e não carreguem seus filhos para esse corredor escuro de alienação parental. É um corredor muito escuro, não tem luminosidade, não traz nada de bom para ninguém. Para ninguém. Nem os próprios juízes gostam de julgar alienação parental. Você materializou toda essa tua dor, toda essa tua vivência, né, todo esse sofrimento, você materializou isso num livro, né, Em Nome do Pai e da Filha. Esse livro, ele está disponível? Sim. Como é que é? Fala dele. O livro está disponível, é um livro baseado em fatos reais, né? Obviamente preservando a identidade de todos, não só a minha, como também de todos os envolvidos, mas ele traz ali uma experiência bem marcante, onde as pessoas vão poder entender um pouco do meu calvário e do calvário de outros pais e mães que foram alienados, e que fique um manual de resposta, né? Porque, como eu falei no início, são 24 anos sem ver minha filha. Minha filha tinha 4 anos de idade quando eu perdi o convívio, e hoje ela está com 28. Então, a identidade minha para ela se apagou e a dela para mim praticamente a mesma. Então, isso é uma tristeza que eu carrego comigo, mas que eu não deixei de viver. Eu tive resiliência para poder seguir. Mesmo com a vitória, eu consegui seguir em frente. Perfeito. O livro, você pode encontrá-lo na Amazon, através de e-book, ou através do DDD 21 99 719 1105. Em Nome do Pai e da Filha, uma história baseada em fatos reais, um livro emocionante, já tocou o coração de muita gente, recebo muitas informações positivas e fica aqui o meu sincero agradecimento à Rede Boas Novas pela essa oportunidade. Deus abençoe a todos e que acabe de vez a alienação parental no Brasil e no mundo. Conversei com José Rodolfo Busch, ele que é escritor e autor do livro Em Nome do Pai e da Filha, uma história real, baseada numa experiência pessoal dele no processo de alienação parental. Muitíssimo obrigada. Em nome do pai e da filha, muito obrigado. Bacana. Obrigada a você e obrigada a você também que participou conosco no programa de hoje. Até a próxima.